Olá pessoal, aqui é a Márcia de Paula e eu vim falar mais uma vez aqui no canal do Espaço Holístico Casina a respeito das conexões com os nossos pais. No vídeo passado eu falei sobre a conexão com o pai e hoje nós vamos falar sobre a conexão com a mãe. Pois é, a mãe é tão importante na nossa vida. A mãe eu digo que é a mulher mais importante que existe nesse planeta para nós. E essa conexão já começou no seu ventre. Então vamos imaginar, né, uma mulher que está passando por alguma situação no trabalho dela, né? Enquanto a gente está no ventre dela. E ela passou por uma situação onde ela se sentiu desvalorizada, desrespeitada no trabalho. Essa memória já vem pra gente. Por quê? Porque tudo isso vai causar um sentimento nela. E quando tiver esse sentimento, automaticamente todas as vibrações, tudo aquilo que ela tiver emanando no corpo dela, na sensação dela, né, emocional dela, isso vai chegar até o seu ventre. E aí nós vamos estar lá, né, recebendo tudo aquilo que a mãe nos dá. Claro que isso não é uma coisa que se dá para pensar e a gente também nem tem como controlar, mas existe essa conexão íntima com a mãe exatamente por estarmos dentro dela no momento onde ela está passando, né, por 7, 8, 9 meses, situações na vida que uma mulher, né, quando está gestando, a gente já sabe que tudo muda, né? Os hormônios mudam, a sensibilidade dela muda. E aí eu costumo brincar, né, que ser que consegue dar conta, né, do seu próprio espírito sendo encarnado por outro espírito. Então é realmente assim muito desafiador para uma mulher, né, manter um emocional equilibrado, nutrindo a vida, né, mais uma vida dentro dela, através da vida dela. Isso é muito complexo e muito grandioso. Só que todas essas reações que a nossa mãe sentir, tudo aquilo que a nossa mãe vivenciar e que isso vai chegar, né, no físico dela e principalmente no emocional dela, inclusive na mente dela, né, nos pensamentos dela, isso vai reverberar em nós. E não tem como não chegar. E é assim, por isso que esse relacionamento é íntimo, porque durante os meses nós vamos estar vivenciando com a mãe exatamente o que ela vive, ou seja, nós vamos estar na pele dela. Então, quantas memórias a gente carrega das nossas mães que a gente nem faz ideia, e às vezes nem a nossa mãe mais lembra disso, né? Porque no momento de gestação, todo o corpo da mulher é voltado a nutrir, a dar vida, a tecer o corpo daquele serzinho que está dentro dela. Por isso que o Bert Hellinger fala muito, né, que a conexão com a mãe, o que vai trazer de bom, né, esse grande arquétipo? A abundância, a prosperidade, a saúde, bons relacionamentos, inclusive o sucesso profissional, desculpa. E nesse momento todo a gente vai ficar vivenciando com ela o que é tudo isso. E só que esse tudo isso a gente não vai lembrar depois. E a gente vai já ter essa memória dentro de nós. E como é que a gente vai lidar com isso depois? Então, se a nossa mãe passou por essa situação, como eu disse, do trabalho, talvez quando eu tiver adulta e eu também tiver uma situação no meu trabalho onde pareçam, né, que as pessoas não estão valorizando o meu trabalho, a minha importância, eu vou já ter essa memoriazinha lá da minha mãe. Então, isso que era para ser desse tamanhozinho, vai ficar deste tamanho. E a gente começa a ter reações, principalmente emocionais, de acordo com aquilo que a gente já vivenciou lá atrás com ela, que é um assunto dela, mas que também passou a ser nosso, porque a gente carrega essa memória dela. Então, conexão com a mãe tem que fazer pelo menos uns 2, 3 vídeos. Hoje eu quero ficar bem no essencial. O essencial hoje eu quero falar de relacionamento. Não só de relacionamento, mas também do quanto a gente se sente merecedor de ter um relacionamento. Então, se uma mãe teve essas questões profissionais, né, que trouxe muitas memórias dela de desvalorização, talvez quando a gente tiver sendo não só nutrido, mas sendo cuidado pela nossa mãe até os nossos 7 anos, talvez a gente fique mais vibrando essa memória da falta de presença da mãe, porque naquele momento ela teve uma experiência e aquela experiência tomou conta dos dias dela, das emoções dela, dos pensamentos dela. Então, talvez isso vá criar situações na vida dela
a qual ela não consiga mais arrumar um trabalho onde ela se sinta valorizada, porque ela já tem uma memória, né, significativa, de uma experiência significativa, que ela precisa ser sublimada, resolvida, dissipada aquela memória, que ela tenha outra visão do que aquilo quis dizer para ela. Mas nem todo mundo consegue ter essa clareza e muito menos assim, né, virar a chave num estalar de dedos. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Claro que a meditação ajuda muito, mas não é só isso. Às vezes a gente está tão bloqueado naquela dor, naquela situação, que a gente vai causando mais situações, né, que vão nos dar mais daquela dor até a gente chegar no ponto inicial, que é o sentimento primário, né? E então vamos dizer que a nossa mãe sai daquele trabalho, aí começa a dar de mamar pra gente, mas com aquele assunto que ainda não está resolvido nela. E aí chega o momento dela voltar para o mercado de trabalho e ela não consegue voltar de uma maneira segura, firme, se sentindo valorizada, porque tem aquele assunto ainda lá atrás. Mas ela arruma outro trabalho. E aí quando ela arruma outro trabalho, ela ainda está com a gente, né? Porque a gente necessita dessa ligação com a mãe, principalmente emocional, e sentir a nossa mãe presente. Aí a nossa mãe nos deixa com uma babá ou com uma tia, dentro da casa mesmo, né? Para que a gente tenha esse ambiente familiar e sinta a presença da mãe, né? A energia da mãe, o cheiro da mãe. E quando a mãe chega para tratar da gente, né? Para cuidar da gente, ela tá lá com a cabeça no trabalho. Ela ainda não resolveu aquele assunto, que ela não tá se sentindo valorizada. E ali no atual presente com a criança, ela dá a comida de corpo presente, mas com a cabeça naquele lugar. Ela vai dar o banho e talvez a criança precise de mais atenção e ela começa a fazer as coisas com muita rapidez, né? Mais ansiosa, porque ela não tá presente ali, ela não consegue ficar presente naquilo e a mente dela ainda fica buscando aquilo que não fechou lá no seu dia. Então a criança começa a sentir essa falta de presença da mãe e ela não consegue se conectar com a mãe, porque a mãe emocionalmente não está disponível e às vezes nem mentalmente, né? Porque a mãe tá lá preocupada com aquele assunto. E assim a criança vai criando essa conexão com a mãe, de uma mãe que não está conseguindo estar 100% presente, 100% conectada a essa criança, doando para a criança o que naquele momento a criança não necessariamente precisa, mas o que a criança quer sentir de novo essa mãe presente, esse quentinho, esse tum-tum, né? Por que as crianças dormem tão facilmente, às vezes no colo de um pai, quando o pai coloca, né, essa criança aqui no peito dele, tem o quentinho do peito e o barulho do coração. Porque esse barulho do coração é a reação de tudo aquilo que a gente já vivenciou lá no ventre da nossa mãe, tomando a nossa vida. Então, tem muitas questões, né, que precisa ser bem pontuada quando uma pessoa começa a ter problema na vida, na sua fase adulta. Às vezes pode acontecer também na infância, né? Mas vamos falar um pouco mais da fase adulta. Então, na fase adulta, no relacionamento, se eu estou me doando para esse relacionamento e eu não sou atendida dentro daquilo que eu vivenciei lá com a minha mãe, ou que eu, pelo menos, gostaria de ter e não tive com a minha mãe, eu vou projetar nesse relacionamento. E esse relacionamento não vai me dar. Primeiro, porque não é minha mãe. E segundo, porque, né, se eu sou uma mulher, eu tô num relacionamento com um homem. Se eu sou um homem, eu tô num relacionamento com uma mulher. Mas ambos estão buscando, no fundo, o relacionamento com a mãe. E a mãe não pôde dar, a mãe não conseguiu dar. E aí é onde a gente começa a ter muitos conflitos. Porque a gente está na nossa verdade, na nossa memória, e muitas vezes na nossa memória de dor. Então a gente não consegue se conectar no relacionamento 100% inteiro, porque a gente, na verdade, está buscando nesse relacionamento aquilo que a gente acha que precisava ter tomado da mãe, ou até tomou da mãe de uma maneira mais negativa, vamos dizer assim, né? Uma mãe que tá cuidando do seu filho com estresse, é uma mãe que vai apresentar um amor estressado, vamos dizer assim, né? Um amor rápido, um amor com pouca conexão. E a criança vai interpretar isso, que isso é o amor, né? E a gente costuma dizer que é o amor que adoece. Sendo que, no fundo, o verdadeiro amor é o que já começou lá no ventre da nossa mãe.
quando a nossa mãe disse sim, né, para o espermatozoide do pai romper esse óvulo e a gente está envolvida nesse óvulo e esse óvulo não nos expulsar. É nesse momento que o corpo da mãe diz sim para você, sem expulsar você. Pelo contrário, te protegendo, né, te acolhendo, te nutrindo. Esse é o sim da nossa mãe. E muitas vezes a gente não consegue entender isso porque isso é muito profundo. Isso não dá para dizer que A mais B, o próximo é o C, né? Então, a gente tem que buscar um pouquinho mais de ressignificar aquilo que a gente está carregando pela nossa mãe ou daquilo que a gente interpretou que a nossa mãe naquele momento deu daquela maneira. E a nossa criança inflamada, carente, frustrada, é que precisa ser curada. E não necessariamente a nossa mãe, né? Muitas vezes as pessoas vêm para a constelação querendo resolver esse relacionamento com a mãe, mas não entende que esse relacionamento com a mãe não é a pessoa adulta, é a criança. É a criança que precisa ir buscar essa entrega, é a criança que precisa ver essa mãe grande, a grandiosidade da mãe ter dado a vida e ter nos carregado. E por mais que ela estava ocupada com outras coisas, ela não deixou de nos tecer no seu ventre. Só que isso não é simples. E é onde muitas vezes a gente vê seres adultos aí, cheio de potencialidades, né? Cheio de talentos, não conseguindo colocar em prática tudo aquilo que tem de potencial, porque ainda fica no vazio, porque ainda fica na falta, porque ainda fica na cobrança, ou às vezes, né, essa mãe foi uma mãe um pouco mais imatura mesmo, né, no ensinar, ensinou batendo, ou ensinou jogando a criança assim, deixando a criança mais de lado, dizendo fica aí, é assim, acabou. E aí essa criança cresce com raiva da mãe. E essa raiva da mãe cria uma grande culpa, né? Porque como assim? É a mulher mais importante da nossa vida, é o meu primeiro relacionamento íntimo e eu não consigo cortar, né? O que impede de eu ir para minha mãe, que me deu tudo no seu ventre. E aí o adulto começa a ser uma pessoa que busca relacionamentos que até vão fazer ele sentir raiva. E essa raiva nada mais é do que o bloqueio, do que essa criança está sedenta em se conectar com a mãe, em receber de novo tudo aquilo que recebeu no ventre da mãe. Então essa é a conexão que a gente precisa ter muita atenção, porque como nós somos movidos à emoção, nós não sabemos lidar com essa emoção infantil, imatura. E o adulto fica tentando racionalizar aquilo que não tem como ter razão, mas sim tem uma entrega, um sentimento, um amor verdadeiro. Porque o amor maior que a gente pode sentir pelos nossos pais não dá pra gente projetar em nenhum relacionamento. E esse relacionamento até às vezes vai embora, né? Às vezes eu vejo pessoas que vêm constelar e quer constelar o relacionamento e a gente vê que o relacionamento tá pesado, o relacionamento não aguenta. Porque muitas vezes essa pessoa, né, que veio constelar, tá projetando no relacionamento as suas carências, os seus abandonos e no fim não é ele, né? É o que está atrás dele. E o que está atrás dele é onde começou tudo, que foi lá no nosso relacionamento com a nossa mãe. Então isso é muito profundo e eu gostaria de chamar a atenção, né, de quem for ver esse vídeo e se fazer essa pergunta: o que eu estou projetando no meu relacionamento, né? O que eu estou esperando desta pessoa que essa pessoa não pode me dar? E não pode, não vai conseguir te dar. Muitas vezes é a sua criança que ainda está buscando lá por aquele abraço, por aquele tum-tum, por aquele aconchego, aquela proteção, aquela nutrição que é só a mãe que pode dar. E isso leva tempo, até mesmo para o nosso lado racional, né? Deixar as máscaras caírem, deixar as proteções das dores caírem e a gente chegar no ponto de dor que parece que a gente vai morrer, mas no fundo é que a gente vai viver, que é a nutrição e a conexão com a mãe. Isso é só um pontinho,
porque a gente ainda tem o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com a nossa saúde, que é conosco mesmo, com o sucesso profissional, a abundância, a prosperidade. Não dá para ser grato pelo dinheiro que a gente recebe se em primeiro lugar a gente não sente gratidão pela nossa mãe. Mas é uma gratidão aqui de dentro, sabe? É uma gratidão que a gente admira, é uma gratidão que a gente agradece de tudo que ela deu. Não é o que ela não deu, porque até aquilo de chato que ela deu nos ajudou a crescer. Então eu costumo dizer que pai e mãe não deixou de dar nada, pelo contrário. Eles deram tudo, tudo, inclusive o que o nosso espírito precisava para estarmos aqui, amadurecer aqui, viver aqui e resolver coisas aqui. Então tudo se inicia nessa conexão com pai e mãe, mas é a mãe que vai nos ensinar esse relacionamento com todas essas coisas que eu disse fora da nossa vida. Mas para isso a gente primeiro tem que estar resolvido dentro, e é com ela, é com essa mãe abençoada, essa mãe iluminada, essa mãe que foi capaz de lá, quando a gente estava no ventre dela, ela segurar, ela proteger, ela acolher e ela nutrir o espermatozoide do pai até sim ficarmos maduros, né, num corpo humano, para daí sim tomar as nossas vidas aqui neste plano material. Eu espero que esse vídeo breve tenha trazido algum esclarecimento, principalmente em relação ao relacionamento, ao estado emocional com o outro. E que, se você olhar profundamente, você vai ver que tudo isso foi o que você ainda busca lá na sua mãe, ou que você acha que você deveria ter e não teve, ou que você acha que a sua mãe deu pouco, ou talvez a sua mãe deu demais, enfim, cada caso é um caso. Mas olhe para isso, eu tenho certeza que se conectar de novo com a mãe aqui do nosso coração e ter essa gratidão por tudo que ela nos deu, isso vai trazer muito mais benefícios para a sua vida, na saúde, nos relacionamentos, na abundância, no sucesso profissional, com o dinheiro, na prosperidade. E para um próximo vídeo, talvez eu continue um pouco mais desse assunto com a mãe, porque existe um movimento chamado amor interrompido, que acontece, é muito comum, principalmente na década de 70, que acho que iniciou, né, as cesáreas, eu não tenho muita certeza, mas enfim, desde que começou, né, os partos cesarianas começaram a ter muito mais facilmente esse amor interrompido. E num próximo vídeo, com certeza, eu vou gravar e vou falar melhor sobre isso. Por enquanto é isso. Gratidão.